Investidor 10, Status Invest ou Kinvo. Qual desses é o melhor aplicativo para você controlar os seus investimentos ali já pensando em 2025? Saber quanto a tua carteira de uma forma global está rendendo, saber quanto você vem recebendo de proventos mês a mês. Tudo isso é fundamental e eu vou te mostrar como é que cada um desses aplicativos está fazendo. Inclusive, eu vou te mostrar como é que a gente aqui no Clube do Valor faz para fazer esse mesmo acompanhamento para ajudar a controlar os nossos quase 3 bilhões de reais que a gente tem em consultoria e gestão de investimentos. Bora pro vídeo. Bom, e a primeira coisa é a gente entender qual é o valor que tem numa ferramenta que te ajuda a consolidar a tua carteira. Porque pensa comigo, quando você está começando a investir, é muito fácil você saber exatamente quais ativos estão ali, quanto você tem em cada um, porque na média são poucos. Só que ao passo que os meses vão passando, você vai aportando e deixando a tua estratégia cada vez mais robusta, como tem que ser, a complexidade vai aumentando, porque um ativo sobe, o outro cai. As proporções são cada vez mais variáveis e fica cada vez mais difícil você fazer isso através de uma planilha somente, por exemplo, ou vai tomar muito do teu tempo. Não adianta achar que somente com um cadastro numa corretora você vai ter todo esse acompanhamento minucioso de como é que está a tua estratégia de investimentos. E é por isso que existem as ferramentas para consolidar e te dar insights de como é que está indo a tua estratégia. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 principais, inclusive sem patrocínio nenhum de nenhum desses sites aqui. Então a opinião que eu vou te dar é realmente sem viés nenhum do que eu acho realmente. Vamos começar aqui pelo site do Investidor 10, que você consegue ter acesso nesse botão aqui à sua carteira de investimento. Para todas as carteiras, o que eu fiz foi lançar um patrimônio ali aleatório de alguns ativos que a gente vai ver para ajudar a conhecer a ferramenta. Primeira coisa, aqui na aba Resumo, a gente consegue ver a evolução patrimonial separando aportes de rentabilidade. Alguma coisa aconteceu aqui que deu um bug na plataforma e baixou o patrimônio aqui no começo de 2024. Se alguém souber o que é, comenta aqui embaixo, porque eu não entendi. Logo aqui do lado, ele separa em classes de ativos o que você tem na carteira. Já um ponto de melhoria aqui que eu vejo ali para o Status Invest é que eles colocam os ETFs em um guarda-chuva só, como se eles fossem todos uma classe de ativos só que não é verdade. Aqui a gente encontra os ativos que eu lancei ou todos os ativos que você tiver na carteira. E a gente já percebe aqui que na aba de ETFs eu lancei 2 diferentes. O IVVB, que representa as maiores empresas lá dos Estados Unidos, e o BOVA11, que representa as maiores empresas aqui do Brasil. Então percebe que aqui dentro dos ETFs a gente está falando de 2 classes diferentes, uma de ações Brasil, outra de ações internacionais. Por isso que me incomoda um pouco aqui esse ETF aparecendo de forma global. Mas tem uma coisa muito bacana aqui do Investidor 10, que é essa parte de definir porcentagem ideal dos tipos de ativos. Depois que você clica aqui, você vai colocar exatamente as porcentagens que você quer em cada uma das classes. Lógico, sabendo desse ponto de melhoria que as classes não são muito bem definidas aqui no site, mas pelo menos a gente tem alguma limitação aqui para você ter uma estratégia de carteira. E aí eu, por exemplo, coloquei 25% em cada uma de forma aleatória. E o que a gente vai perceber é que, por exemplo, eu disse que queria ter 25% em tesouro direto, mas eu tenho atualmente somente 7%. E aí a própria plataforma faz a conta em cima disso e diz que eu devo comprar, pelo menos pensar em comprar isso aqui. Enquanto os ETFs, eu disse que queria ter 25%, eu tô com 71%. Guardado o erro aqui da plataforma, ele diz que o certo é não comprar. Então isso aqui já ajuda você a não só ter informações de quanto está rendendo cada ativo, mas começar a tomar a decisão do que é que você tem que fazer de próximo passo na tua carteira. Isso aqui podia ficar melhor? Claro que podia. Era separar realmente aqui em ações Brasil, ações internacionais, aí sim, fundos imobiliários, renda fixa, outros ativos e uma classificação mais fidedigna realmente. Mas beleza, essa é a primeira parte, aí a gente vem aqui para a aba de proventos. E aí aqui a gente vê um histórico geral da carteira, de quanto você recebeu mês após mês, ou de forma anual, você consegue ver aqui também como é que está a evolução desse teu recebimento. E aqui embaixo você vê os últimos eventos dos ativos da tua carteira, quanto eles pagaram, se foi dividendos, se foi juros sobre capital próprio. Eles já colocam um líquido aqui do lado também, de uma forma simples, direta e, no meu ponto de vista, bem amigável aqui em termos de plataforma. Já na aba de gráficos, a gente vê novamente a evolução do patrimônio, como a gente já tinha visto no começo, e a rentabilidade comparada com os principais índices do mercado. Você pode escolher aqui o Ibovespa, o Small Caps, o SPX e comparar ali como é que está o retorno da carteira em relação aos índices. Além disso, todo mês aqui aparece a rentabilidade, fazendo um acumulado do ano, baseado em cada uma delas. Aqui do lado você tem uma aba de metas bem simples também. Você consegue colocar aqui, por exemplo, um objetivo de receber R$5.000 em dividendos por mês. Aí ele vai comparando o valor médio atual que você vem recebendo nos últimos 12 meses para ver se essa tua meta está concluída e te mostrar qual é a porcentagem de conclusão. Isso aqui é bem bacana porque começa a linkar o teu planejamento financeiro pessoal com a tua carteira de investimento. E no meu ponto de vista, uma ferramenta como essa, ela tem que ir além do que somente mostrar a rentabilidade global da carteira. Ela tem que te lembrar em como é que você está em relação à meta que você traçou lá no início. Ela tem que te dar insights de qual é o ativo que você tem que comprar ou tem que vender na próxima rebalanceamento. Então essa parte da meta aqui, ela ficou bem bacana. Próxima aba, eles
têm uma parte de análise aqui, onde eles soltam alguns insights realmente de como é que está sendo alocado o teu patrimônio, pelo menos para você ter um pouco de atenção. Ou seja, aqui, por exemplo, 30% do seu patrimônio está em ETFs nacionais. Considere diversificar. Isso aqui é bacana. Agora, um ponto é que o resto dos insights é somente para a versão paga. Assim como insights também sobre ativos específicos, como por exemplo a Taesa, que está com uma dívida maior do que seu patrimônio. E aí ele deixa ali a informação para você fazer o que você quiser com ele. Isso aqui é bacana. Te soltou o insight e aí você reflete ali de acordo com a tua estratégia. Por último, ele tem uma aba aqui de imposto de renda, que para quem tiver o Premium facilita pra caramba ali o lançamento de entradas e saídas, de proventos para você jogar já na tua declaração de imposto. De forma geral, o Investidor 10 é uma plataforma amigável, simples e direto ao ponto. Eu particularmente prefiro menos informações do que muitas, na maioria das vezes. E realmente o grande ponto de melhoria que eu deixaria é que o site dá pouca atenção a essa definição de ativos ideais da carteira. E você vê que você até tem aqui um pouco da diversificação de como é que você está, guardados os erros, como a gente já falou, mas ele não é comparado, por exemplo, de forma gráfica de qual era a sua alocação alvo que você deveria ter. E baseado em dados, esse é o assunto que deveria ser dado mais ênfase para o investidor, que é a sua macroalocação. Um ponto que a gente tem que deixar claro aqui é que essas plataformas, elas são muito legais, muito boas de utilizar. Só que você pode ter a melhor delas, pagar o Premium ali, ter acesso às maiores ferramentas deles todos, saber cada dividendo, cada valorização que entrou na sua carteira. Agora, de nada adianta se você não for um bom investidor. É como se você pegasse um jogador de futebol muito ruim e desse para ele a melhor chuteira do mundo, com tecnologia de sensibilidade que vai apertar e afrouxar na hora certa. Agora, ainda assim, ele continua sendo um péssimo jogador. E é por isso que aqui no Clube do Valor a gente criou o que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é uma forma de investir que transforma mesmo um jogador muito ruim num jogador acima da média. E que, inclusive, quando a gente volta para os investimentos, apresentaram resultados assim, de uma carteira com uma performance muito acima do Ibovespa e do CDI, chegando a ver retornos líquidos reais acima de 10% ao ano. Lógico que isso aqui não é garantia de futuro, mas comprova que essa forma de investir, com rentabilidades nominais de quase 18% ao ano, tem sido uma forma assertiva. É o resultado de um bom jogador jogando com uma chuteira boa. E isso só foi possível porque a gente se baseia em estudos concretos e validados para transformar isso em realidade. Um dos principais é esse aqui, ó, de um cara chamado Roger Ibbotson e do Paul Kaplan, que foi tentar descobrir qual era o segredo do sucesso, entre aspas, dos investidores que tinham mais performance no longo prazo. E o resultado foi que em mais de 91% dos casos, o retorno era explicado pela boa macroalocação dos investidores. Ou seja, definir uma boa porcentagem ideal de cada uma das classes de ativos e seguir aquela estratégia. E é justamente o que deve ser dado ênfase quando você for controlar a sua carteira. E uma das coisas que a gente faz aqui no clube é tentar potencializar a macroalocação com boas estratégias de seleção de ativos, como você vê aí na tela. E é esse combo que nos ajuda a saber exatamente qual ativo comprar e qual vender e quando fazer isso. O mais legal de tudo é que você pode ter acesso a esse sistema de alocação aqui, para te ajudar a investir melhor de forma individual e ainda assim de forma gratuita. É só você se inscrever para uma das nossas vagas da nossa consultoria gratuita nesse QR Code que eu vou deixar aqui na tela. A gente vai liberar uma hora de um dos nossos especialistas para olhar para o teu caso específico e ver como é que isso aqui pode fazer você investir melhor, ser um jogador cada vez melhor. Para você participar, vai ter um link aqui na descrição do vídeo também. Feito isso aqui, já bora para o Status Invest, que é a segunda ferramenta que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, começando pela aba Dashboard, que é como se fosse o resumão deles ali. E assim, sendo bem sincero, como a gente não tem compromisso com plataforma nenhuma, aqui a gente já vê um pouco mais de confusão de informações, um monte de cores separadas em uma quantidade de informações mais complexas. Não necessariamente você precisa para tirar de insights ali. Então, para mim, ele parece visualmente mais nebuloso. Não sei se você está acostumado a usar o Status Invest. Eu fiz lançamentos de carteiras aleatórios em todos eles para testar a usabilidade, mas se você tiver mais experiência que eu, me conta aqui embaixo um pouco da tua experiência, porque aí todo mundo que chegar nesse vídeo vai saber a experiência de cada um de vocês, não só a minha. Mas bom, aqui a gente tem um pouco da aba de rentabilidade. Inclusive, para esse vídeo, eu tentei lançar mais ativos no Status Invest e não consegui, demorou muito para consolidar. Não sei se alguém já teve problema parecido, mas aqui ele mostra a performance da carteira, como a maioria dos outros também. Ele mostra a composição, e aqui a gente vê o mesmo feedback que eu falei para o Investidor 10. Ele engloba ETFs em somente uma classe, quando na verdade não deveria ser assim no meu ponto de vista. Isso não ajuda tanto o investidor. Já coloca um resumão aqui de proventos, de quanto é que você vai receber provavelmente esse mês e no mês anterior. E coloca aqui uma aba de maiores altas e maiores baixas da tua carteira, junto com um calendário de eventos aqui do lado. Aí aqui na primeira aba a gente tem a aba de rentabilidade, que mostra ali o gráfico clássico, com a composição por ano dessas rentabilidades e uma aba de risco-retorno da tua estratégia, que é uma informação mais técnica para quem quer avaliar ativo a ativo, se aquele ativo está dando um retorno ajustado ao risco e por aí vai.
Já na aba patrimônio, ele mostra aqui a tua evolução patrimonial ao longo dos anos, mostra aqui os ativos na tua carteira, junto com a variação que você tem desde o início, a porcentagem que ele significa na carteira também está aqui do lado, ó. Mas mais uma vez, do meu ponto de vista, esse tipo de informação aqui, ela tem que ter mais ênfase, porque ela é a mais importante, como é que está a distribuição da tua carteira. Mas aqui você tem um panorama geral de qual é a rentabilidade em cada um dos ativos. Aí a gente vem na aba composição, que tenta fazer justamente aquela macroalocação que eu falei, novamente guardado os erros ali dos ETFs. E aqui embaixo a gente vê uma distribuição por setor e por segmento. Então dentro de ações, por exemplo, ele separa aqui quantos por cento da carteira está em utilidade pública, depois em financeiros, consumo cíclico, e ele faz isso para todas as classes de ativos que ele chama ali, junto com o comparativo da volatilidade da tua carteira, comparando ao Ibovespa no período. Então aqui novamente, do ponto de vista de insights, para você se tornar um investidor melhor e saber como é que a tua carteira realmente tem que progredir daqui para frente, não faz muito sentido para mim dar uma ênfase tão grande, por exemplo, em setores da tua carteira e deixar de lado a porcentagem mais clara nas classes de ativos, ativos dolarizados e por aí vai. Você também tem uma forma de visualizar em gráfico de pizza, assim, que é o que a gente está mais acostumado a ver. E aí tem uma forma de visualizar cada um dos ativos também, nas suas porcentagens de cada um. Isso aqui começa a ficar um pouco mais interessante, para você analisar concentrações ou pulverizações na tua carteira. Mas ainda assim faz um pouco de falta a comparação da tua carteira atual com o que você quer de estratégia. Aí por último tem uma aba de proventos aqui, que mostra ali no mês a mês quanto foi recebido de dividendos, nos últimos 6 meses, nos últimos 12, nos últimos 24. E uma contribuição ali de cada ativo na carteira nesses proventos. Uma coisa bem legal aqui, que eu gosto que o Status Invest coloca, é o Yield on Cost, ou seja, quanto você recebe de dividendos baseado no teu preço médio da cota. Então isso aqui é uma informação que não tem em todos os canais assim, então é legal que tem aqui. E aqui embaixo os últimos eventos ali de recebimento de proventos na tua conta. Então, de forma geral, eu acho o Status Invest um pouco mais confuso em termos de informação, distribuição de cores, mas novamente entra uma opinião pessoal minha, se você tem experiência, coloca aqui embaixo com qualquer um dos três. E como a gente tá falando aqui que não adianta de nada somente ter a informação da tua carteira, se você não souber o que fazer, por que esses ativos estão lá, quando eles devem sair da carteira e quantos por cento você deve ter em cada classe de ativos, além da consultoria gratuita que eu já te falei, tá aqui embaixo, eu vou te deixar um e-book chamado Como e Onde Investir R$1 milhão. Foi nele que a gente sentou e colocou toda a nossa filosofia de investimentos, que é basicamente um treinamento de como você pode se tornar um ótimo jogador de futebol, fazendo a analogia de novo, e que a gente usa para ajudar a investir praticamente R$3 bilhões aqui na prática, com skin in the game no Clube do Valor. Se você quiser ter acesso a esse documento, você pode baixar gratuitamente um PDF que eu vou deixar nesse link aqui em cima ou também na descrição do vídeo. Boa, antes de eu te mostrar como é que a gente faz esse acompanhamento para os clientes aqui do Clube do Valor, vamos para a terceira ferramenta. Esse aqui eu consegui mais facilmente lançar uma carteira aleatória. E aí na primeira aba a gente já vê um resumão aqui da carteira, o saldo bruto que você tem atualmente comparado com o valor aplicado, que vai dar a rentabilidade ali que você tem. Ele mostra a rentabilidade mês a mês, comparando ali com alguns dos principais índices do mercado, você consegue escolher aqui. Aí aqui embaixo tem um acompanhamento também de quanto você aportou e da rentabilidade da carteira, mas o que a gente já percebe é que visualmente falando, pelo menos para mim, é bem mais confortável. E aí a gente vai andando aqui, na aba de ativos, a gente encontra algo parecido com o que a gente já viu nos outros sites também, uma divisão aqui entre ações, tesouro direto e fundos imobiliários. Ele não colocou a aba ETFs de forma separada como os outros fizeram, mas ele colocou, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF de ações americanas dentro da classe ações, de forma global. Tudo bem, não está errado, mas não te dá tanto insight de como é que você está realmente diversificando a tua carteira. E aí ele mostra um gráfico de onde é que está a porcentagem das tuas instituições, corretoras ou bancos também. É uma informação que é menos útil, mas é bacana de ter também. E é somente isso aqui na parte de ativos. Você consegue também ver a rentabilidade individual, a porcentagem de cada um desses ativos no global da tua carteira. Novamente, uma informação super relevante que, no meu ponto de vista, merecia mais atenção e ênfase. Aqui na aba de análise, você tem várias possibilidades aqui, sendo que, se a gente for observar, a boa e maioria parte delas é exclusiva para quem assina os serviços premium ali do Kinvo. Então, para não ficar injusto com as três plataformas, vou mostrar somente o que é que tem de recurso free também. Mas aqui é uma aba que praticamente só para quem paga a parte premium. E aí, por último, você tem um extrato ali, onde você consegue ver aplicações. Aqui está os que eu fiz de lançamento para ter essa carteira para o vídeo. E os eventos aqui, principalmente de proventos de cada um dos ativos da carteira. Por último, você tem uma parte de relatório aqui, onde ele emite um geralzão, um resumo da tua carteira, mas também é exclusivo para Premium. De balanço geral do Kinvo, é uma plataforma que eu gosto, sempre foi a que eu mais usei e eu sempre tive o recurso Premium ali. Só que passa a não compensar tanto se você não for pagar esse Premium. Aí eu acho que as outras duas acabam servindo um pouco mais porque elas entregam um pouco mais de ferramentas se você ainda é free. Na atualização desse vídeo aqui para 2025, o que eu acho que faz mais sentido é o Investor 10, o primeiro deles, pela quantidade de ferramentas, pela usabilidade da plataforma. Mas como a gente foi falando ao longo do vídeo, todos eles deixam alguns pontos
pontos a desejar que para tornar um investidor melhor, no meu ponto de vista, poderia melhorar. É isso que a gente busca fazer aqui de forma interna para os nossos clientes do Clube do Valor. Primeiro de tudo, fornecendo ali um extrato mensal para uma parte dos nossos clientes, com informações de rentabilidade geral da carteira, comparando ali principalmente com o CDI, a depender de quão agressiva é a estratégia do investidor. Fazendo isso também de forma gráfica, comparando em janelas temporais diferentes, tanto com o IPCA quanto com o CDI. E aí aqui, a alocação por estratégia atual do investidor, ou seja, como é que ele está posicionado em cada uma das classes, com divisões mais claras, de renda fixa pós-fixada, renda fixa inflação, pré-fixada, ações do Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários, que é como faz mais sentido de segmentar o mercado. E aí daqui, dá para o investidor comparar com a alocação ideal dele e ter insights do que está com gap. Além disso, uma parte dos clientes recebe esse outro relatório aqui, que também mostra as proporções em cada uma das classes. Mostra também ali de forma bem isolada como é que a geração de valor dos investimentos vem sendo feita, né? O que é que teve de rentabilidade além dos aportes do investidor. E principalmente acompanha o plano inicial financeiro do investidor. Para esse caso desse cliente que eu peguei como exemplo aqui, o planejamento que ele fez com o especialista que atende ele foi de fazer aportes de R$4.000 por mês, como mostra essa linha branca que está aqui na tela. E aí, ao longo que o tempo vai passando, uma das funções do atendimento do planejamento financeiro é comparar o que está sendo feito em termos de aportes com o que foi planejado. Nesse caso desse investidor aqui, por exemplo, ele projetou que ele faria 152 mil de aporte e ele conseguiu mais do que dobrar essa meta aqui, partindo para 359 mil. Então, para ele, está tudo dentro dos conformes. Muito provavelmente porque ele vem acompanhando esse plano mês a mês e aí sim fica mais fácil dele ter consistência naqueles aportes ali. Tem outras coisas relevantes aqui nesses relatórios, mas os princípios de comparar o que é que tem na tua carteira hoje com o que você queria e acompanhar o teu planejamento de como você está fazendo os teus aportes, isso é essencial. Porque no começo do teu planejamento, esse tipo de conta aqui que você está vendo na tela é um pouco mais básica, entre mil aspas. É você projetar quanto você tem hoje, quanto você vai fazer de aportes e até onde você quer chegar. Beleza, isso aqui qualquer calculadora HP12C vai fazer por você. Só que te ajudar a realmente seguir esse plano ao longo do caminho é um diferencial de uma ferramenta ou de qualquer atendimento que você for colher. Lembra que você pode ter acesso a uma amostra grátis disso tudo na consultoria gratuita que eu deixei aqui para você. Lembra que toda a nossa filosofia está resumida e você pode ter acesso de forma gratuita no link que eu deixei aqui embaixo para você. E assim eu te apresentei da forma mais sincera possível o que é que eu acho das ferramentas já para 2025 que vão te ajudar a controlar seus investimentos e o que é que eu acho que é o certo a se fazer. Se você gostou desse vídeo, encaminha ele para alguém que está precisando de um auxílio com os investimentos em 2025. Me conta a tua experiência com as tuas ferramentas de controle de carteira aqui nos comentários. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.